Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. A aula de hoje é magnífica, é sobre as funções trigonométricas. É isso aí, vamos falar sobre a função seno, a função cosseno e a função tangente. Vamos iniciar pela função seno, então acompanhe comigo, olha só. Função seno. Função seno, galera, é uma função que a gente chama que ela é periódica e que possui imagem dentro do intervalo menos 1 até 1. Isto é, seno de x ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Onde o x ele é um número real, tá certo? Então o x ele é um número real e aí ele está entre menos 1 e 1. Mas isso eu estou falando da função seno de x. Agora se eu tiver aí, ó, seno de x mais 4, seno de x menos 8... Isso daí já não estou falando que é o intervalo de menos 1 a 1. Estou falando que o intervalo de menos 1 a 1 é exatamente a função seno de x. E aí, quando eu digo que ela é periódica, porque ela fica exatamente como está o exemplo, o desenho dado aqui, ó. Aqui nós temos a representação de um período dessa função. O que acontece depois desse período? Ela torna a se repetir. Então, olha só, depois que ela sai aqui, ela vai continuar fazendo isso aqui, ó. E antes aqui, ela continua fazendo tudo isso daqui. Então, ela é periódica e aí ela fica formando estes períodos, tá certo? E esse período, como vocês podem observar no meu desenho que eu trouxe aqui, ó, esse período, ele vai exatamente, ó, aqui de 0 até 2π. Então, a gente diz que a função seno de x, ela tem o período 2π sobre m, porque esse período vai ser alterado aí se vocês tiverem alguém multiplicando esse x, tá certo? Então, se eu possuo seno de 2x, por exemplo, ó, seno de 2x, quem que é o período? Quem que está junto com o x? Não é o 2? Então, para calcular o meu período, ele ficaria 2π sobre 2. Então, isso aqui daria π. Aí, a minha função seno de 2x, ela vai ter período igual a π, tá certo? Agora, se eu tiver isso daqui, ó, seno de x menos alguma coisa, 2π sobre 9. Olha só. Cara, quem é meu período aqui? O meu período é 2π. Isso que está aqui, ó, ele está separado daquele que está com o x, que é a variável da função. Então, o meu m aqui, ó, quem está junto com o x escondidinho aqui? O 1. Então, meu m seria 1. Então, isso aqui dá 2π sobre 1, que é 2π. O que eu quero dizer com isso é que o meu período, ele não vai alterar se eu tiver qualquer coisa aqui que não está multiplicado pelo x. Ou posso ter, por exemplo, também, ó, igual assim, ó, x menos π. Se eu tivesse a minha função sendo assim, ó, seno de x menos π. O período dessa função seria, novamente, 2π, porque esse menos π que está aqui não vai influenciar no meu período, tá certo? Porque o período é somente se estivesse aqui com o x. Agora, se fosse seno f de x, né, ó, f de x igual a seno de 3x. Se fosse seno de 3x. Aí agora influencia no meu período, porque esse 3 está multiplicando o meu x. Aí seria 2π sobre 3, aqui embaixo, tá certo? Ó, meu período, então, ele seria 2π sobre 3. Muito bem, então assim a gente altera o período. Fora isso, a gente pensa que a função seno, ela ainda assume valor máximo e valor mínimo. Como assim valor máximo? O máximo valor que ela assume, ó, é aqui, ó, no y igual a 1. E o mínimo valor que ela assume é aqui, ó, no y igual a menos 1. Então, ó, olha a imagem dela que eu coloquei aqui em cima, ó. A imagem dela não é de menos 1 até 1? Sim, a imagem é de menos 1 até 1. A função f de x igual a seno de x. Se ela é de menos 1 até 1, então o mínimo valor que ela assume é menos 1.
E o máximo valor que ela assume será 1, tá bom? Sem contar que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, porque não existe nenhuma restrição em relação ao domínio dessa função. Eu posso pegar qualquer valor de x que vai satisfazer a minha função. Eu vou achar um respectivo valor em y, tá? Que vai estar dentro da minha função aqui, então vai existir para qualquer um, não tem nenhuma quebra aqui. Então, por isso que o domínio será os reais, tá certo? E olha só que interessante para vocês identificarem em relação ao gráfico quando é a função seno e depois que a gente vai ver da função cosseno. A função seno, ó, o seno de zero é zero. Agora, se a gente for estudar aqui o cosseno de zero, ó, ele vai ser 1. Então, olha a diferença da função seno para a função cosseno. Pode ser que ela não tenha muita diferença, até porque ela continua sendo periódica e ela é assim, né? Ó, mesma coisa, igual a função seno. Porém, os locais por onde ela vai passar será diferente. Que nem aqui, o seno de zero era zero, então ela estava aqui, ó, ela ficaria assim, tá? Ó. Então, o seno de zero é zero. Aqui não seria bem aqui, né? Ela seria mais aqui assim. Mais para cá. E aí viria para cá. Só que aí, o que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero dizer é que tem diferença. Ó, o seno de zero é zero. O cosseno de zero vale, ó. O cosseno de zero vale 1. Então, fiquem ligados se houver essa diferençazinha aí. Fora isso, o que eu quero dizer com a função cosseno também é o seguinte. Lembra que na função seno, tanto o domínio era os reais e a imagem era de menos 1 até 1? Então, na função cosseno, isso também é válido. Ela também é uma função periódica e o seu período é também 2π. Portanto, para calcular o período dessa função, basta fazer 2π dividido por m, que m é o valor que acompanha a variável da sua função. E a imagem dessa função, ela é de menos 1 até 1 também. Então, o mínimo valor que essa função cosseno assume, o menor valor que ela assume, é aqui no y igual a menos 1. E o maior valor que ela assume é aqui, ó, no y igual a 1. E sem contar que o domínio dela também consiste no conjunto dos números reais. Então, ela está bem definida para qualquer valor real de x. Então, não tem nenhuma restrição para o x com que não seja válida essa função cosseno. E dê uma olhadinha rapidinho no gráfico dela aqui, ó, que eu trouxe a imagem para vocês. Ó, pega os ângulos principais, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ó, que eram aqueles ângulos que estão nas extremidades do nosso círculo trigonométrico. Aqui é o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. O cosseno de zero tá aqui, ó, o cosseno de 0 e o cosseno de 2π vale 1. Então, por isso, cosseno de 0 e cosseno de 2π, ó, está aqui no 1. Já o cosseno de π sobre 2 e o cosseno do 3π sobre 2, então vale 0. Então, no 3π sobre 2, no π sobre 2 e no 3π sobre 2, ele vale 0. E aí, o de π, ó, pensa no de π. O de π não está aqui, então ele está aqui, ó, aqui é menos 1. Então, o cosseno de π vale exatamente, ó, menos 1. Diferentemente, se eu estivesse falando do seno, né, ó, porque o seno de 0, o seno de 2π e o seno de π vale 0. O seno do π sobre 2 vai valer 1 e o seno do 3π sobre 2 vai valer menos 1. Tá? Bom, vimos então a função seno e a função cosseno. Agora tem aqui, ó, a função tangente. A função tangente, vocês têm que ficar ligado no seguinte, ela é periódica? Bem, ela é bem definida por alguns valores aí, tá? Ela é periódica? Sim, mas existem valores onde ela não existe. Por exemplo, lembra da tangente que lá no nosso círculo trigonométrico estávamos com isto, né? E a tangente era
aqui. Nesse ponto e nesse ponto, ela é paralela aqui, ó, ao eixo da tangente. Então, não vai existir. Mas que ponto que é esse e que ponto que é esse? Esse ponto aqui de cima é o π sobre 2. E esse ponto aqui de baixo é o 3π sobre 2. Então, não vai existir nesses daí. Se ela não vai existir nesses daí, então ela não está bem definida nesses locais. Então, o domínio da minha função não existe nem aqui e nem aqui. Mas isso é na primeira volta. Temos também as outras voltas. Por exemplo, segunda volta, terceira volta, quarta volta. Mas sempre nesses pontos aqui, ela não vai existir. Então, é sempre para o x diferente de um π sobre 2, mais um kπ, com esse k pertencendo aos inteiros. O que isso significa? Lembra do círculo trigonométrico, olha só. Temos aqui e aqui. Onde que está o π sobre 2? Ele está aqui em cima. O 3π sobre 2, ele está aqui embaixo. Então, o que significa falar que é π diferente de π sobre 2 mais kπ? Anda π sobre 2. Você está aqui, ó. Anda π sobre 2. Chega aqui, correto? Aí não é kπ? Pega o k igual a 1. Então, vai dar π. Vai andar mais π. Se você andar π, você para aqui. Se você andar mais π, você para aqui. Se você andar mais π, você para aqui. Anda π de novo, para aqui. Anda π de novo, para aqui. Anda π de novo, para aqui. E assim, consequentemente. Então, o domínio não pode ser o valor de x, ou seja, ele é diferente de um π sobre 2, mais esse kπ. Que é somente o quê? Os pontos onde eles vão estar no π sobre 2 e 3π sobre 2 na primeira volta, e as demais representações desses dois pontos nas outras voltas, tá certo? Muito bem. Continuando, então, ó. Fora isso, quem é a imagem da tangente? Conforme vocês podem observar aqui no gráfico, ó, a imagem, que é sempre observada no eixo y, ó, atinge quaisquer valores. Então, ela é infinita. Se a imagem é infinita, então a imagem é de menos infinito até mais infinito. Então, ela pode assumir qualquer valor. Então, a imagem é o conjunto dos números reais. Então, a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais. Já o seu período, olha só, não é mais 2π. O período da função tangente é π, ó. Se vocês repararem aqui, ó, de π sobre 2 até 3π sobre 2, depois de 3π sobre 2 até aqui que vai ser 5π sobre 2, e assim sucessivamente. O que acontece? Ela está se repetindo sempre nisso daqui. Então, quanto que é esse período de π sobre 2 a 3π sobre 2? Se vocês pararem para analisar, esse período aí é π. Então, o período dela vai ser π. E, logicamente, que só vai ser alterado se vocês tiverem algum valor aqui multiplicando o x. Por exemplo, se vocês tiverem tangente de x, só que aqui tem um 3 na frente, é 3 vezes a tangente de x. Isso não altera o período, jamais. Porque o período só altera se o número estiver multiplicando o x. Então, como se fosse a tangente de 3x, ó. Tangente de 3x. Aí sim. Aí seu período seria π sobre m, ó, que é 3. Aí esse seria o seu período, π sobre 3. E ele está em módulo, pessoal, por quê? Porque ele sempre vai ser positivo. O período sempre é positivo, tá certo? Bom, vimos 3 tipos de funções diferentes aqui, ó. Vimos a função seno, a função cosseno e a função tangente. Mostrei o gráfico, mostrei domínio, imagem, período. Fora isso, você tem que lembrar, logicamente, que é daqueles valores que a gente já vem aprendendo lá do círculo trigonométrico, que é fazer substituição por ângulos, os ângulos notáveis, 30, 45, 60, fora os das extremidades, 0, 90, 180, 270, 360, trazer um ângulo de uma volta superior para determinação na primeira volta, e além de tudo isso, aplicar esses conceitos que estão aqui, tá certo? Mas vamos ver algumas questões que englobam essa parte de funções trigonométricas? Sigam comigo a partir de agora a questão de número 1. Veja bem, dada a função f de x igual a seno de x menos cosseno de x, quantos zeros tem a função no intervalo de 0 a 3π? Cara, quantos zeros? O que é quantos zeros a função tem? Ou seja, você faz isso daqui, ó. Seno de x
menos cosseno de x igual a zero. Então, quem que é o seno de x e o cosseno de menos cosseno de x igual a zero? É o seno de x igual ao cosseno de x. E aí, onde que eu sei que o seno ele é igual ao cosseno? Quantos zeros, quantas raízes existe para isso daí? No intervalo, olha só, de 0 até 3π. É onde o seno ele é igual ao cosseno. Que ângulo que o seno é igual ao cosseno? Tem que ser o mesmo ângulo aí, ó, só que agora tá dando em radianos, só que de 0 até 3π. Que intervalo que é de 0 a 3π? De 0 até 3π é uma volta completa, dá 2π, mais π. Então é como se fosse uma volta e meia. E aí, quem são esses valores que o seno é igual ao cosseno? É no 45 graus e as suas respectivas, o quê? Transformações para o segundo, terceiro, quarto quadrante e demais voltas. O seno de x igual ao cosseno de x, eu já falei para vocês, é no 45 graus, tá? Vou usar 45 graus. Pô, professor, mas ele está trabalhando em radianos. Não interessa, ele não quer saber isso daqui, só quer saber depois, ó, a quantidade. Então eu vou trabalhar em ângulos, porque é mais fácil do que eu trabalhar em radianos. Tá, mas aqui é 45, quem que é o próximo depois do segundo quadrante correspondente aí o 45? 135. E o correspondente aí no terceiro quadrante. Por quê? Cada um tem um correspondente em cada quadrante. No terceiro quadrante é 180 mais 45, dá 225. E no quarto quadrante é 360 menos 45, que é 315. Só que olha só, no primeiro quadrante, o seno, ó, seno e cosseno. No primeiro quadrante, o seno é positivo, cosseno é positivo. No segundo quadrante, o seno ele é positivo e o cosseno ele é negativo. No terceiro quadrante, o seno ele é negativo e o cosseno também é negativo. E no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, eu tenho que pegar apenas os quadrantes onde eles são iguais, ó. Eles são iguais no primeiro quadrante. No segundo quadrante, não vou pegar nenhum ângulo do segundo quadrante, porque eles não são iguais. Então, eu cancelo aqui o meu segundo quadrante. E aí, o terceiro quadrante, eles não são iguais? São iguais. Então, eu pego também os que estão no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, o sinal não é igual. Então, eu não pego ele. Então, eu só vou utilizar os ângulos do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Então, do segundo quadrante aqui e do quarto quadrante estão eliminados. Agora, vamos pensar juntos. Não era até 3π? Então, é uma volta, que é 2π, mais π. Então, na primeira volta, eu vou ter um ângulo aqui e vou ter o ângulo aqui. Então, eu tenho o 45 e tenho o 225. Então, eu já tenho dois valores. Porém, meu intervalo não é até 2π, é até 3π. Então, eu tenho mais meia volta aqui. E com essa mais meia volta, o próximo aqui, ó, na segunda volta, do primeiro quadrante na segunda volta, vai entrar também, que é o 360 mais 45. Então, eu tenho mais um zero aí. Então, no total, quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3 zeros. Então, 3 zeros é quando dá exatamente o seno de x menos cosseno de x igual a zero. E aí, então, isola cosseno para um lado, seno para o outro, é quando o seno de x é igual ao cosseno de x. Que ângulo que o seno e o cosseno são iguais? No 45 graus, que o seno de 45 ele é igual ao cosseno de 45, que é lá, aquele valor, raiz de 2 sobre 2, tá certo? Como era até 3π, ó, como era até 3π, então não basta eu pegar a primeira volta. Se eu pegasse na primeira volta, seria aqui e seria aqui. Mas eu não quero a primeira volta, eu quero até 3π. E 3π dá, conforme eu falei para vocês, uma volta vai ser 2π mais π, que é mais meia volta. Então pega de novo esse valor que está aqui, só que na segunda volta. Aí no total eu vou ter então 3 zeros, tá bom? Bem complicadinha, né? Mas seguindo.
Questão número 2. Observe abaixo o gráfico das funções trigonométricas. Y igual a seno de x e y igual a seno de 2x. Dos reais nos reais. E o ponto P em uma das interseções dos dois gráficos. Recordando que seno de 2x é 2 seno x cosseno x, a abscissa do ponto P transformada para graus é igual a abscissa, pessoal, é o valor correspondente aqui, ó, no eixo x. Para isso a gente precisa fazer o quê? Poxa, ele está falando que esse ponto P pega as duas no mesmo lugar, então eles são exatamente iguais. Então eu tenho que usar que seno de 2x vai ser igual ao seno de x. Então, seno de 2x menos seno de x igual a 0. Não vão confundir isso daqui, hein, ó. Seno de 2x menos seno de x, falar 2 menos 1, então isso aqui dá seno de x. Não. Teria que ser 2 seno x menos seno x para dar 1 seno x. Isso daqui você tem que aplicar a regrinha aqui, ó. 2 seno x cosseno x. Então, tem 2 seno x cosseno x menos seno x igual a 0. Muito bem. O que eles têm em comum, esses dois elementos aqui que está subtraindo? Aqui tem seno e aqui tem seno. Então, eu coloco o seno de x em evidência. O que vai me sobrar no meu primeiro termo? 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. E agora, como que a gente resolve isso daqui, ó? A gente abre como sendo seno de x igual a 0 ou que 2 cosseno de x menos 1 é igual a 0. Daí, ó, 2 cosseno de x vai ser igual a 1, então cosseno de x vai ser igual a meio. Aí ele fala o seguinte, tem vários pontos em comum, não tem? Tem vários pontos que os dois se cruzam no mesmo local? Sim, a gente tem que saber exatamente onde que é esse P aqui, ó. Poxa, onde será que vai ser esse P? Esse P, vamos pensar, ou é para o seno de x igual a 0, ou para o cosseno de x igual a meio. Onde que o seno vale 0? Onde que o seno vale 0? Pensem no seno. Para o seno valer 0, vai ser no 0, no 180 e no 360. Então, alguma dessas daqui tem que ser o quê? Variáveis dessa daqui em outras voltas. Nenhuma dessas daí é variável dessas daqui em outra volta. Então, não vai ser para o seno de x igual a 0. Esse P aí. Vou ter que usar o cosseno de x igual a meio. Onde que o cosseno de x vale meio? Onde que o cosseno? Agora, isso daqui é para o cosseno. Onde que o cosseno vale meio? O cosseno vale meio nos 60 graus. Então, é 60 graus. Se o cosseno vale 60 graus, só que não é somente aí que ele vale 60 graus, que ele vale meio. No quarto quadrante, ele também vale meio positivo. Só que no quarto quadrante é o ângulo de 300. Então, será que algum desses daqui vai ser múltiplo aí de 60 ou múltiplo de 300? Aí, ó, múltiplo não, perdão. Vou ter que somar e somando 360 até chegar em um deles. Vamos pegar aqui, ó, 300. Se eu somasse 360 nele, daria 360 mais 300, daria 660. Já até passou de todos esses. Então, não vai parar em um desses daqui. Agora, pega aqui, ó, para os 60 graus. Soma 360 nele, que vai levar ele para a segunda volta. Se eu somar 360 aqui nos 60 graus, então mais 360 nele, eu vou obter o quê? 420. E 420, então, dá certo, não dá? Sim, ó, 420. Então, esse P aqui, a abscissa dele vale 420 graus. Então, é onde eles se cruzam, tá certo? Porque, ó, aqui seria uma volta ou mais. E aí você tem que pensar, poxa, onde será que eles vão
tornar a se encontrar, porque temos os períodos. Seno de 2x, o período dela é uma coisa. Seno de x, o período dela é outra coisa. Isso não tem nada a ver com a outra. Então, você vai resolver essa equação aqui, que se transformou, e vem qual desses valores aí vai aparecer somando 360, algum desses daí. E foi exatamente aqui quando faz por 60. Para esse do 300 não deu certo. Para o seno de x igual a zero, que são esses três valores, nenhum deles deu certo. Então, o único que deu certo aqui, ó, foi somando no 60, tá bom? Vamos para a questão de número 3? Olha só. Vamos analisá-la. A largura da faixa de areia de uma praia varia com o tempo devido ao movimento das marés. Em metros, a largura C da faixa de areia, em função do tempo T em horas, é expressa por C de T igual a 30 mais 20 seno de π T sobre 12, em que T é maior ou igual a zero. Então, nessa situação, o período de C e a largura máxima da faixa de areia são, respectivamente, o quê? Vamos pensar no seguinte, o que era o período? Não é a função seno? A função seno de x, o período dela era o quê? 2π sobre m. Como aqui era seno de x, o m valia 1. Então, o período dela era 2π. O período dela é 2π. Beleza? Só que agora, a gente tem aqui o seguinte. Quem é o período dessa função aqui? Ó? Eu tenho seno de quê? De π vezes t sobre 12. Eu tenho essa função aí. E aí, como que eu faço para encontrar o período dela? Eu tenho que o período dela vai ser igual a módulo de 2π sobre quem? Quem acompanha a letra. Nesse caso, a minha letra é o t. O t é a variável, ó. Então, é quem acompanha o t. Sobre π sobre 12. Isso vai ser 2π, que multiplica a fração invertida. 12 sobre π. Π com π cortou. 12 vezes 2, 24. Então, o período aí é 24 horas. Aqui, ó, que nós temos na A e na B. Então, a C, a D e a E já é eliminada. Fora isso, precisamos saber o quê? A largura máxima. A largura é em C. Então, eu quero saber o maior valor que o C vai assumir. Como que eu faço para descobrir o maior valor que o C vai assumir? Pensa, para o C estar com o maior valor, esse meu seno aqui tem que ter o maior valor também. E qual é o maior valor para o seno de alguma coisa? O maior valor que ele assume é 1. Lembra? O valor máximo dele é 1 e o valor mínimo era o menos 1. Então, eu teria aqui, ó, 30 mais 20 vezes 1. Então, isso daqui dá 30 mais 20, 50. E daí, então, eu tenho que, na alternativa A, teremos aí, ó, 24 horas e 50 metros é a largura máxima dessa faixa de areia. E o período, 24 horas, né? Ok. Questão de número 4, então. Olha só, o gráfico abaixo representa uma função trigonométrica. A lei dessa função pode ser dada por... Veja bem. Primeiro passo, pega aqui, ó, no zero, ó. No zero, que é aqui. Onde que está cruzando? Aqui em cima no 1. Já começa por aí. Poxa. Já está cruzando no 1. E aí, como que eu sei que ela vai ser... Quem que vai ser ela? Meu, todas elas aqui, ó. Todas elas estão sendo dadas por seno, não é? Seno de zero vale quanto? Seno de zero vale zero. Cara, se seno de zero vale zero, presta atenção comigo. Pô, como que isso aqui pode dar 1? Só se eu estiver somando 1. Então, eu tenho que é 1 mais seno de x. Só que presta atenção ainda que eu não estou falando nada do cara que está aqui, ó.
Porque se o seno de zero vale zero, não importa se eu tivesse qualquer coisa aqui multiplicado pelo seno, qualquer coisa vezes zero, continuava dando zero. Mas aqui foi cortado no 1, então eu tenho que somar 1 para ter esse meu valor. Então eu sei que minha função ela vai ser 1, mas pode ser que tenha alguma coisa do seno de x. Mas quem que vai ser esse alguma coisa aí? Como que eu faço para descobrir? Agora, você pega aí um outro valor, por exemplo. Quem? Poxa, olha aqui no π sobre 2, ó. No π sobre 2 deu quanto no y? Deu aqui, ó, menos 1. Mas o seno de π sobre 2 vale quanto? É o seno de 90. Quanto que vale o seno de 90? O seno de 90 vale 1. Cara, a minha resposta deu menos 1. Então, tem que pensar o seguinte, ó. 1 mais alguém vezes o seno do π sobre 2, que é naquela posição ali, vai dar, ó, menos 1. O seno de π sobre 2 é aquele que eu posso substituir por 1, né? Porque o seno de π sobre 2 vale 1. Quem que é esse valor que eu tenho que multiplicar aqui para minha resposta ser menos 1? Esse valor que eu tenho que multiplicar aqui só pode ser menos 2. Por quê? Quanto dá menos 2 vezes 1? Dá menos 2. E quanto que é 1 menos 2? Ah, 1 menos 2 é menos 1. E aí vai dar certo olhando no meu gráfico que nós temos aqui. Então, quem que é a minha função? É 1 menos 2 seno de x. 1 menos 2 seno de x é o que nós temos em qual alternativa? É o que nós temos aqui na alternativa D. Repare que estas partes aqui de trigonometria, das funções trigonométricas, elas têm que prestar atenção nos mínimos detalhes, que nem aqui, poxa, no zero, onde que dava no y? Pô, zero deu no 1, mas eu sei que o seno de zero vale zero. Como que o seno de zero vale zero? E a minha resposta vai ser 1. Desde que eu tenha somando 1 no meu valor, por isso que eu tinha mais 1. Agora, tinha alguém multiplicado aí pelo seno de x. Aí eu tinha que descobrir. E como que eu descobri isso daí? Utilizando-se o outro valor. Aí eu peguei no π sobre 2. Por quê? Eu pensei, poxa, o seno de π sobre 2, eu sei que o seno do π sobre 2 vale 1. Só que exatamente no π sobre 2, o y estava valendo menos 1. Como que isso daí poderia acontecer, sendo que o seno de π sobre 2 vale 1? Então, só poderia saber que tinha alguém que estava multiplicando o meu seno de x. Mas quem que era esse alguém? Era o menos 2. Então, eu descobri, então, que era o 1 menos 2 seno x. Essa era a minha função deste gráfico aqui, tá bom? Vamos ver nossa última questão dessa parte aqui de função trigonométrica? Acompanhe comigo, então. As funções senoides, por serem periódicas, são muito utilizadas nos cálculos de movimentos de marés, movimentos de pêndulos, sinais de ondas sonoras e luminosas e etc. A função representa o movimento de maré de uma localidade na região norte do Brasil. Em relação à função dada, assinale as afirmações dadas a seguir como verdadeiras com V e falsas com F. Olha a função que ele me deu aqui, ó. Me deu aqui y igual a 3 vezes seno de 2x mais π sobre 2 mais 1. Aí ele fala o seguinte, essa daqui ela é uma função periódica e o seu período é 2π. Para o período ser 2π, pessoal, eu tinha que analisar o seguinte, era 2π sobre m, onde esse m é quem acompanha o x. Então, nesse caso, vai ser 2π sobre 2. E 2π sobre 2 dá π. Então, o meu período aqui dessa função não é 2π. O meu período, ele é π. Então, essa primeira aqui, ela é falsa. Tá bom? Tá. Vamos continuar, então, a analisar as outras afirmações aí, ó. Sua imagem é um intervalo de menos 1 até 1. Sim e não. Sim, se ela fosse seno de x. A função f de x igual a seno de x tem imagem de menos 1 até 1.
Mas aqui, ó, você já mudou tudo. Você tem multiplicado por 3 e somado por 1. Aí você pensa, caraca, mas como que eu posso pensar nisso daqui então, ó? Você sabe que seno, o menor valor que ela assume não é menos 1? Sim. Então isso aqui ficaria 3 vezes menos 1 mais 1. Então isso aqui seria menos 3 mais 1, que dá menos 2. E aí, olha só, o maior valor que ela assume não é mais 1? Então ficaria 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, o menor valor que ela assume é menos 2 e o maior valor que ela assume é 4. E agora? Vai ser menos 1 e 1 intervalo, então? Negativo. Então, isso aqui também é falso. Aí ele fala, o domínio é o conjunto dos números reais. Lembra que a função seno que eu falei para vocês pode assumir qualquer valor para o x, ou seja, pode ter qualquer valor para o domínio, independente do que eu tenho na minha função? Sim. Então, do jeito que ela está expressa aqui, ó, inclusive, o meu domínio continua sendo os números reais. Então, essa aqui, enfim, é verdadeira. Aí a próxima, ela é uma função periódica e seu período é π. Sim, eu acabei de calcular na primeira vez aqui, ó, que o período dela era π. Então é verdade. Aí a última fala o seguinte, ela se anula em infinitos valores para x. Lembra que ela é uma função periódica, que ela vai sendo cíclica, que vai se repetindo, repetindo, repetindo? Então ela vai se anular para infinitos valores para o x? Sim, vai ter valor ali para o x que ela vai se anular. Daí a pouco vai ter outro valor para o x que ela vai tornar a se anular. E assim sucessivamente. Então, essa daqui também é verdadeira. Logo eu tenho FF, VVV. E aí, vamos ver as alternativas, então, que vai falar justamente sobre isso, ó. FF, VVV. FF, VVV é o que nós temos na alternativa B, ok? Bom, pessoal, então essa daqui foi a nossa aula sobre as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, tá certo? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.